Olá, meus queridos alunos da segunda série. Vamos dar continuidade à nossa aula. Na verdade, eu estava concluindo a aula referente a Antero de Quental. E ficamos por concluir 3 atividades. Essas 3 atividades referentes ao soneto de Antero de Quental, vocês podem concluir as interpretações das alternativas, dos enunciados das questões. Depois nós passaremos através de slides, como havia dito para vocês no vídeo anterior, certo? E é importante nós prosseguirmos, e dessa vez agora nós iremos trabalhar um novo autor chamado Eça de Queiroz. O nome completo dele, José Maria Eça de Queiroz. Quem é esse autor, Eça de Queiroz? É um autor realista, assim como o Antero de Quental, que nós acabamos de estudar, só que o realismo de Eça de Queiroz é um realismo diferente, porque ele é mais, vamos dizer assim, desprendido completamente de um tipo de resíduo romântico, assim como existia essa evidência nos poemas, nos sonetos de Antero de Quental. Já que em Eça de Queiroz, o realismo tem uma nova visão. É um realismo mais voltado para uma renovação da linguagem, para um aspecto mais de prosa. Ou seja, toda essa renovação traz uma característica fundamental para o autor José Maria Eça de Queiroz, que é a característica de ser o chamado representante da poesia realista em Portugal, devido fazer essas mudanças, trabalhar os textos mais voltados para um aspecto de prosa, sem aquela coisa melodiosa, aquela coisa mais sofrida, voltado para aquele lirismo, assim mais, vamos chamar assim, mais intenso, até pessimista, como foi na obra do poeta que trabalhamos anteriormente. Então aqui ele se desvincula mais dessa visão dos resíduos românticos para um realismo mais intenso. Sim, por se tratar de autor realista, é importante nós averiguarmos uma obra muito famosa desse autor, que é o Primo Basílio. Geralmente nos vestibulares caem muitas questões relativas ao Primo Basílio, ao crime do Padre Amaro, os maias, as cidades e as serras, principalmente. Só que neste módulo nós vamos trabalhar basicamente o Primo Basílio, certo? Nós vamos ver um excerto referente a Luísa, que é a protagonista desta obra, certo? Ela juntamente com o próprio Primo Basílio, certo? Mas nesse excerto nós vamos trabalhar a personalidade de Luísa. Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se vestir. Desejaria estar numa banheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada, e adormecer, ou numa rede de seda, com as janelinhas cerradas, embalar-se ouvindo música. Tornou a espreguiçar-se, e saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao aparador, por detrás de uma compota, um livro um pouco enxovalhado. Veio estender-se na voltaire, quase deitada, e com gesto acariciador e amoroso dos dedos sobre a orelha, começou a ler toda interessada. Era a Dama das Camélias, lia muitos romances, tinha uma assinatura na Baixa ao mês. Então, nesse pequeno trecho da obra O Primo Basílio, nós ressaltamos algumas características de Luísa. Luísa, na verdade, de acordo com o excerto, ela era uma menina preguiçosa, um pouco, vamos chamar assim, displicente em relação às questões voltadas para os prazeres, voltadas para a luxúria. Ela não tinha essa visão. O que ela gostava de fazer? Ela gostava de estar mais à vontade, de ler romances e, além de ler esses romances, atribuir algo desses romances para a própria vida dela, aplicar na própria vivência. Certo? Então, essas são algumas características de Luísa, evidentes aqui no trecho, que já responde à questão de número 1. Na questão de número 2, aqui pede para evidenciar hábitos de Luísa. Nós já acabamos explicando que um dos grandes hábitos em destaque aqui é a leitura dos romances, que ela faz continuamente
e o interesse dela, na verdade, é seguir o que os romances propõem para ela. Então, um trechinho da obra seria, no caso, para justificar o que o enunciado pede, o último parágrafo, que diz assim: era a Dama das Camélias, lia muitos romances, tinha uma assinatura na Baixa ao mês. Então, aqui já justifica o que o enunciado pede na questão de número 2. Na 3 diz: porque a leitura de romances românticos associada à característica de sua personalidade poderia ser tão perniciosa a Luísa? O que seria esse perniciosa? O que seria, na verdade, negativo para a Luísa a leitura desses romances? No caso aqui, é porque ela atribuía tudo que ela lia à própria vida dela, queria aplicar à vida dela, como já havíamos dito. Então, essa explicação, na verdade, já responde a questão 1, 2 e 3. Então, tem mais um trecho aqui da obra do Primo Basílio, é um trecho maior, não é só um excerto, é uma parte maior do texto, que nós vamos ver algumas características ainda de Luísa em relação ao próprio Primo Basílio. O que é que o texto nos diz? Luísa desceu o véu branco, calçou devagar as luvas de peal de suede claras, deu 2 pancadinhas fofas ao espelho na gravata de renda e abriu a porta da sala. Mas quase recuou. Fez toda escarlate. Tinha-o reconhecido logo. Era o Primo Basílio. Então ela abre a porta, vê o primo chegar e fica toda assustada, vermelhinha. Escarlate aqui seria vermelha quando viu o primo chegar. Houve um shake hands demorado, um pouco trêmulo. Estavam ambos calados. Ela com todo o sangue no rosto, um sorriso vago. Ele fitando-a muito com um olhar admirado. Mas as palavras, as perguntas vieram logo muito precipitadamente. Quando tinha ele chegado? Se sabia que ele estava em Lisboa? Como soubera a morada dela? Chegaram na véspera no banquete de Bordeus. Perguntaram nos ministério, disseram-lhe que Jorge estava no Alentejo. Deram-lhe a adresse. Como tu estás mudada, santo Deus! Velha? Bonita. Ora, e ela, que tinha feito? Demorava-se? E ele, que tinha feito? Demorava-se? Foi abrir uma janela, dar uma luz larga, mais clara. Sentaram-se. Ele no sofá, muito languidamente, ela ao pé, pousada de leve à beira de uma poltrona, toda nervosa. Tinha deixado o degredo, disse ele. Viera respirar um pouco a velha Europa. Estivera em Constantinopla, na Terra Santa, em Roma. O último ano passara-o em Paris. Vinha de lá, daquela aldeola de Paris. Falava devagar, recostando com um ar íntimo, estendendo sobre o tapete comodamente os seus sapatos de verniz. Veja a tranquilidade dele. Luísa olhava-o, achava-o mais varonil, mais trigueiro. No cabelo preto anelado havia agora alguns fios brancos, mas o bigode pequeno tinha o antigo ar moço, orgulhoso e intrépido. Os olhos, quando ria, a mesma doçura amolecida, banhada num fluido. Reparou na ferradura de pérola da sua gravata de cetim preto, nas pequeninas estrelas brancas bordadas nas suas meias de seda. A Bahia não vulgarizara, voltava mais interessante. Mas tu, conta-me de ti, dizia ele com um sorriso inclinado para ela. És feliz, tens um pequerrucho. Não, exclamou Luísa rindo. Não tenho. Quem te disse? Tinham-me dito. E o teu marido? Demora-se? 3, 4 semanas, creio. 4 semanas? Era uma viuvez. Ofereceu-se logo para a vir ver mais vezes, paurar um momento pela manhã. Ou seja, ele se interessou muito porque, de acordo com a informação dela, o marido dela demoraria a retornar da viagem que foi e ele se sentiu bem à vontade para voltar mais vezes para vê-la. Ou seja, percebe-se aqui que ele era, em um passado, namorado dela e retorna de uma viagem que fez
muito tempo atrás, e ao retornar a encontra e bate ainda, dá aquele choque de sentimentos. Ele ainda tem algum sentimento por Luísa, assim como Luísa tem sentimentos por ele. É tanto que o comportamento dela foi bem notório que esse sentimento era evidente ainda desse relacionamento do passado. Então, o texto conta esse relacionamento entre o primo Basílio e Luísa, que houve um passado e, na verdade, ainda há alguns resquícios desse relacionamento. Então, Basílio, ao chegar de viagem, dirige-se à casa da prima de quem for namorado no passado. Como Luísa reage? Olha, como nós já dissemos, já explicamos, ela ficou bastante surpresa, ela ficou vermelha, ela ficou eufórica e logo quis saber a respeito dele. E ele, muito tranquilo, chega como se tivesse toda a liberdade naquela casa, porque já havia com certeza se informado que o marido não estava, e assim por diante. Então, percebe-se aqui que ainda resta, diante do texto, algum relacionamento de um passado em relação ao namoro que houve entre Luísa e o primo Basílio. Então, o que explicamos aqui já responde à questão de número 4. E a quinta diz assim: o narrador, por meio de sua onisciência, parece penetrar e pôr a nu os pensamentos de Luísa. Tal atitude poderia revelar o quanto ela ainda está envolvida com o primo? Então, a nossa resposta é sim, certamente. Mostra diante do texto que ela ainda tem um envolvimento, tem certo envolvimento com esse primo ainda, diante do que se percebe aqui, o que o texto deixa transparente. Que outro fragmento do texto, formulado de modo bastante irônico pelo narrador, serve de prenúncio para o adultério a ser cometido por Luísa? Olha, quando ela diz lá que o marido vai demorar 4 semanas, 3 ou 4 semanas, e aí ele responde: 4 semanas é uma viuvez, ou seja, um tempo desse aí é como se você tivesse viúvo, ou seja, praticamente convidando para terem um relacionamento mais íntimo. Então, é isso aqui que a aula nos coloca, né? Nos traz como interpretação desse texto de Eça de Queiroz. Espero que tenham compreendido bem e continuo frisando que as respostas, depois de vocês terem respondido aí com as próprias palavras, nós faremos as correções e enviaremos em slides para vocês, ok? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês e até a próxima.